Por que, quando algo dar errado, você não consegue simplesmente seguir em frente? Gente, o assunto da semana é sobre frustração, mas principalmente sobre o nosso comportamento de paralisação depois que algo acontece de uma forma que nós não esperávamos. Eu quero trazer uma novidade para vocês. Esse vídeo é o primeiro do quadro Sessão Autêntica, que foi pensado aqui no canal para você ouvir, entender, compreender sobre assuntos que são trabalhados geralmente em terapia. Então, você muitas vezes que não consegue ali lidar com a sua frustração, você que muitas vezes não entende por que você paralisa após algo que não aconteceu do jeito que você gostaria. Então, esse vídeo é para você, para que você consiga entender a psicologia por trás disso e ter técnicas também de como lidar e identificar quando isso acontecer na sua vida. E aí eu já quero pedir aqui para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal, porque à medida que esse conteúdo vai chegando para mais pessoas, o YouTube ele entende que é um vídeo, um tema importante, relevante, e vai entregar ainda para mais pessoas. Vocês sabem que eu adoro trabalhar com analogias, né? E hoje eu escolhi o caminho interrompido. Então imagina que você vai precisar fazer uma viagem. E aí você pegou o GPS, colocou lá, fez o caminho, se preparou, saiu, mas algo aconteceu. Uma árvore caiu. E você não vai conseguir seguir adiante do jeito que você gostaria. Só que você ficou tão frustrado, tão incomodado, tão impactado, que você não conseguiu recalcular a rota. Você não conseguiu nem fazer assim, então você não consegue ir pra frente, eu vou fazer assim, ó, eu vou dar a volta. Você só parou, paralisou, ficou irritado, ficou frustrado, ficou triste, ficou se perguntando por que eu não saí mais cedo? Por que isso aconteceu? E ficou ali remoendo aquela situação. Muitas vezes nós entendemos a frustração como algo, assim, é uma reação a um problema. Então, eu tô frustrado porque eu reagi a alguma coisa. Mas, na verdade, na prática, a frustração e o travamento que vem após esse sentimento, ele acontece não porque algo deu errado, mas é porque a realidade deixou de corresponder conforme nós esperávamos. E quantas vezes no nosso dia a dia as coisas acontecem como nós não esperávamos? A gente planeja o dia inteiro, mas alguns imprevistos acontecem. E a gente se sente travado, a gente se sente frustrado, principalmente no final do dia, por não ter correspondido conforme nós esperávamos. Isso é frustração. Isso é esse sentimento de travamento que vem após a frustração. E aí, eu quero trazer para vocês algumas formas que a frustração ela aparece no seu comportamento. O primeiro, ele vem através do impacto do imprevisto. Então, é quando um plano ele não acontece conforme esperávamos, a resposta não vem, uma oportunidade ela não se concretiza, uma conversa ela não sai como esperado. Então, você deposita toda a expectativa em cima daquilo, só que algo imprevisível aconteceu. A árvore caiu, por exemplo. Não tem muito o que fazer. Não foi culpa sua, você se preparou, você, abasteceu o carro, você calibrou o pneu, você saiu no horário, mas caiu, não tem muito o que fazer. É a mesma coisa, nossa, eu fui trabalhar. Nossa, eu fui preparada para aquela reunião. Eu fui preparada para fechar aquele negócio. Mas não aconteceu. E tem coisas que são imprevisíveis. Tem coisas que não dependem simplesmente de você. Preciso te dizer isso. A segunda coisa é o congelamento imediato. Então, se você, após algo que não aconteceu conforme esperava, você congela, ao invés de você reorganizar a ação, você
entra ali naquele looping, sabe? De pausa mental. E você não consegue sair daquilo. Você fica paralisado. Você fica presa naquilo. Então, isso também é uma forma da frustração ali aparecendo no seu corpo. A terceira, a repetição mental. Nossa, isso acontece muito, eu escuto muito isso em terapia. É o movimento, assim, de você ficar revivendo a situação várias vezes. E aí começa a aparecer pensamentos no sentido assim, eu deveria ter feito diferente. Não era pra ter sido assim. Isso não deveria ter acontecido. E aí você fica, né? Nessa analogia que eu trouxe hoje, é a sensação de você estar assim, nossa, eu poderia ter saído mais cedo. Você poderia, mas não aconteceu. Porque algumas coisas são imprevisíveis também, né? Uma coisa que acontece muito, tá? Que é o quarto ponto, é a perda do momento presente. Então, enquanto isso, a vida ela vai continuar te exigindo respostas, né? Só que você permanece emocionalmente preso naquilo que deu errado. Então, eu saí pro trabalho e não saiu como esperava. E aí você começa a fazer as coisas do dia a dia, entregar normalmente, mas emocionalmente você tá lá. E se. E muitas vezes, tudo isso que eu falei com você tá acontecendo ao mesmo tempo. Você tá congelada, você tá repetindo mentalmente, você tá recebendo o impacto dessa imprevisibilidade, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. E aí você se perde do momento presente, do aqui e agora, que é algo que a Gestalt terapia fala tanto, que é se você permanecer no presente, você vivenciar agora. E aí, existe um ponto e uma análise da psicologia dentro disso. Por quê? A frustração, ela é como um encontro com o real. Nós imaginamos muito, nós projetamos muita coisa, mas existe uma realidade. E na Gestalt terapia, a frustração ela aparece quando existe um choque entre a intenção e a realidade. Então eu tenho a intenção de viajar e fazer um bom caminho, mas a realidade é que a árvore caiu. Eu tenho a intenção de fazer aquela prova muito bem feita, mas a realidade é que houve falhas. Eu tenho a intenção de fechar aquele negócio, mas a realidade é que eu não fechei, a pessoa não quis. Eu tenho a intenção de permanecer ou de iniciar aquele relacionamento, mas a realidade me mostra que eu não permaneci naquela relação. A pessoa não quis. Gente. Muita coisa acontece diferente daquilo que nós imaginamos. E isso não é um erro de funcionamento psíquico. É uma parte do processo de adaptação. Então, a frustração ela é natural, como qualquer outra emoção. Nós vamos nos sentir frustrados quando nós temos a intenção de algo e a realidade acontece diferente. A questão é, será que eu tô colocando muita intenção, muita expectativa, projeção em cima de coisa que, na verdade, não vai ali acontecer? A realidade já tá me mostrando que não vai acontecer? Esse é um ponto. E aí o ponto central não é o evento em si. Não é você não ter conseguido, não é você ter falhado, não é o imprevisto que aconteceu, porque você pode falhar, tá? Isso é um ponto também a ser trabalhado aqui. Mas o imprevisto, gente, ele não determina em si o sofrimento, mas a forma como a pessoa permanece vinculada àquilo que não aconteceu. Então, assim, eu posso ter imprevisibilidades e sentir que isso é natural, ficar frustrado ali e ok. Mas a forma que eu lido com a imprevisibilidade, com a realidade, com as coisas acontecendo conforme eu não esperava, aí que é o ponto central.
Não é o que não aconteceu, mas é a forma que eu lido com as coisas que não aconteceram. E aí, qual é a forma que você lida com as coisas que não aconteceram? E quando a adaptação ela acontece, a frustração ela cumpre a função dela, que é a pessoa reconhecer o que aconteceu e reorganizar a sua ação a partir disso. Então eu reconheci, a árvore caiu. E aí deixa eu reorganizar aqui, deixa eu voltar o carro. Chegar em casa, e se eu não tenho nada para fazer, eu vou assistir um filme, vou escutar uma música, pronto. Você ficou frustrado, mas a frustração ela vem e você dá uma resposta a partir disso. E, gente, a adaptação, ela é como ela não é uma falha, tá? A adaptação, ela vem como uma resposta. Mas um detalhe aqui que eu quero trazer para você é que quando o sofrimento ele se prolonga, quando a pessoa ela mantém a energia muito em cima daquilo que não aconteceu, esse é um sinal de alerta e isso gera algumas implicações emocionais que eu vou trazer aqui para você. A primeira delas, o desgaste progressivo, porque pequenos imprevistos sempre vão acontecer, mas como você já tem ali um resquício daquilo, você começa a ter reações emocionais desproporcionais. Então, alguma coisa caiu no chão e você já chora compulsivamente. Mas o que lá atrás já ficou como resquício? E você não tá chorando sobre por que aquilo caiu no chão. Você tá chorando por conta daquilo que aconteceu, por conta disso, né? Entende? Que é esse acúmulo de coisas. O segundo ponto, a perda da flexibilidade. Nós precisamos ser flexíveis. E aí, quando você tá ali preso naquele passado, naquele acontecimento, você começa a evitar situações novas, situações incertas, para não correr o risco de se frustrar novamente. Mas se frustrar faz parte da vida. Ok? Terceiro, a rigidez da vida emocional. E é aí que se instaura todas essas questões que muitas vezes nós trabalhamos em terapia. Porque a maioria das pessoas que chegam em terapia hoje, 99,9%, estão rígidas emocionalmente. A pessoa ela começa a viver como certo ou errado, tudo no literal. E aí ela começa a achar que ou eu ganho ou eu perco. Ou eu tenho sucesso ou eu fracasso. E ela vai reduzindo a capacidade de adaptação. Não é porque eu falhei nisso daqui que eu errei. Não é porque isso aqui deu errado que isso é o erro da minha vida. Não é porque isso aqui não saiu conforme eu esperava que eu fracassei. Entende? E aí isso gera a grande questão emocional, que é o empobrecimento da experiência. Porque a vida, ela vai ficando cada vez mais controlada, cada vez mais limitada. E aí começa a aparecer outras emoções. A ansiedade, ela começa a aparecer ali. Uma tristeza excessiva começa a aparecer ali. Então, tá vendo como questões da nossa vida, uma pequena frustração não bem elaborada, gera tantas coisas na nossa vida? E aí, antes de finalizar o vídeo, eu já te convido aqui, se você ainda não se inscreveu no canal, você se inscrever, você curtir esse vídeo para que chegue cada vez a mais pessoas. E aí eu quero retomar a pergunta para você. Por que você trava quando as coisas não dão certo? Conforme você esperava. E aí, a direção prática que eu te dou hoje para fechar essa gestalt é, ao invés de você se perguntar por que isso aconteceu comigo? É interessante você se perguntar o que eu ainda é possível eu fazer a partir de agora.
E aí, a virada central que eu quero te trazer hoje aqui é que a frustração, ela não precisa ser o ponto final do movimento. Frustrei, parei, ponto. Não. A frustração, ela pode ser um momento em que a vida muda de direção. O que eu posso fazer a partir de agora? E aí você muda a direção. A frustração, ela vem para isso, para você se perguntar o que eu posso fazer a partir de agora, não você ficar remoendo. Porque já foi, já aconteceu. E aí, hoje, é um ponto importante para você, para eu te trazer para aqui agora. Em qual parte da sua vida ainda está emocionalmente presa àquilo que não aconteceu? Pensou? Só que ao invés de você ficar presa nisso aí, não fica se perguntando, por que isso aconteceu comigo? Mas se pergunte o que é possível fazer a partir de agora. É isso, gente. Essa foi a primeira sessão do nosso quadro Sessão Autêntica. E eu te espero na próxima semana, na quarta-feira. Beijo!